Capítulo 2. A competição. Era o grande dia, e não poderia ser um dia melhor. O sol estava radiante, com o céu aberto. Era o dia certo de sua vitória. Seria o dia de sua glória. Nada poderia atrapalhar seus planos, a não ser... Seu pai estava à sua procura. Tauren, onde está Riet? Não o encontro. Logo hoje, o grande dia da competição. Ele adora as competições e tem uma surpresa para ele. Riet, que estava escondido ouvindo o que seu pai falava, continuava a escutar atento. Ele não poderia ir com o pai hoje, não nessa data, pois ele iria competir e decidiu deixar sua aparição como surpresa, porque sabia que seu pai não iria gostar nem aprovar sua atitude. Além do mais, Riet precisava que seu pai fosse até a competição, para sair correndo, pegar sua espada e sua malha de proteção ao corpo, para poder seguir até a sala dos competidores e poder entrar na arena quando fosse anunciado. Sua mãe apenas respondeu com a cabeça, sinalizando que não sabia onde estava Riet. Pois bem, então vamos nós. Encontraremos com ele lá, pois de certo ele já está em nosso lugar de sempre, esperando a competição começar. Deixarei que ele veja a surpresa com seus próprios olhos em vez de contar que seu irmão mais velho, Tauron, se preparou estes últimos 10 anos para esta competição. Ao ouvir essa notícia, Riet se espantou. Não acreditava que, depois de todos esses anos, seu pai iria se orgulhar de ver um filho na competição. Com isso, Riet se animou, pois ele iria ver os 2 filhos na competição. Riet mal podia esperar para ver a reação de sua família quando descobrissem que iriam ter que torcer por 2 competidores. Após sua família sair, Riet correu para apanhar seu equipamento e ir até a sala dos competidores, aguardar ser chamado. Ao chegar à frente da sala, estava à sua espera o seu treinador Isaías. Muito bem, pupilo Riet. O seu grande dia chegou. Vim lhe desejar que a boa fortuna esteja ao seu lado no dia de hoje. Que os deuses lhe abençoem e que este dia sirva para marcar a sua vida. E esse dia realmente iria marcar a vida de Riet pelo resto de sua existência. Riet olhou animado para o seu mestre. Mestre, me sinto preparado para a competição. Estou grato por estes longos anos de treinamento que o senhor me deu. Riet o cumprimentou com um forte abraço. Mas tenho uma notícia que me espantou hoje. Fiquei sabendo que o meu irmão Tauron irá participar desta competição também. Isaías o olhou incrédulo com o que acabara de ouvir. Não é possível. Seu pai não queria que nenhum membro da família fosse viajante. E agora vai ter seus 2 filhos homens participando da mesma competição? Riet, caso você venha enfrentar o seu irmão, tome cuidado, pois ele será um forte adversário. Seu irmão sempre foi muito inteligente e será um competidor em potencial. Riet abriu um sorriso para o seu mestre. Eu sei disso, mestre, mas não temo nenhum competidor, pois somente eu fui preparado por longos anos pelo melhor mestre nas artes da competição. Riet apertou a mão de seu mestre Isaías e seguiu para a sala dos competidores. Ao entrar na sala, não deu de encontro com seu irmão, pois havia muitos competidores, que eram separados em uma única fila por ordem de chegada. Logo na entrada, um dos juízes o olhou e perguntou. Qual seu nome, garoto? Riet, senhor. Ok, Riet. O juiz olhou para o lado de fora e não havia mais competidores. Acho que você foi o último a chegar. Pelo seu atraso, posso lhe dizer que falta disciplina, e acho que você não irá tão longe nessa competição. Você é muito jovem, pelo que percebo. Apesar dos seus 72 anos, os elfos demoravam a envelhecer, e Riet tinha a aparência de um jovem de 18 anos da raça humana. Tinha seus cabelos negros e quase lisos, com poucas ondulações, na altura do ombro. Ele era um jovem belo, assim como todos os elfos, que costumavam ter uma ótima aparência. Riet olhou abismado para o juiz, mas se conteve e apenas sorriu. Dando início às competições, o juiz ancião foi chamando em voz alta, competidor por competidor, e assim seguiu o primeiro nome que o juiz chamou. Aglargon, entre e faça a abertura dos jogos competitivos. Ao ouvir este nome, todos que estavam presentes festejavam, pois Aglargon
Já era conhecido nas competições. Esta seria a 5ª competição seguida dele, e ele era o principal nome na boca de todos, o mais aclamado e com o maior número de apostas de que seria o vencedor desta competição. Após a entrada de Aglargon e o longo tempo que foi aplaudido, o juiz ordenou que se posicionasse e continuou a chamar pelos competidores. Após algumas chamadas, chegou a vez de Tauron. Ao ser chamado, Riet conseguiu ouvir seus familiares gritando o nome de seu irmão, e com certeza eles estariam acenando para ele nesta hora, e se perguntando onde estaria Riet. A chamada continuou até o último competidor, e assim o juiz ancião lhe chamou. E por último, completando os 64 competidores que teremos neste ano, Riet, o mais jovem competidor da história. Neste momento, Riet sentiu nervosismo por ter que entrar e se apresentar perante tantos elfos. Logo que entrou na arena, observou os espectadores de pé, aplaudindo sua entrada. Ele olhou para o canto onde seus familiares ficavam, e eles estavam lá, de pé também, sem acreditar no que estavam presenciando, e Riet viu o rosto de seu pai se enfurecer com tamanha ousadia. Ele percebeu que seu pai continuava desaprovando a sua entrada na competição. Logo após, passou os olhos pelos competidores e visualizou Tauron, que, com expressão de raiva, via seu irmão mais novo entrar e se posicionar para a competição. O juiz ancião continuou. Senhoras e senhores, com seus competidores todos apostos, eu declaro o início das competições. Olhando para os competidores, o juiz exclamou. Boa sorte a todos, e que vença aquele que estiver mais bem preparado para enfrentar o mundo fora desta humilde vila. Que comecem as competições. Cada um dos competidores estava na frente de 3 jurados, e cada jurado começou a testar os competidores com perguntas e indicações na língua dos estrangeiros. Havia papel e pena para escrita na linguagem dos humanos. Eles pronunciavam muitas falas diferentes e inclusive algumas gírias de todas as linguagens que eram testadas. Após 3 horas de testes, os 3 jurados davam suas notas e se juntavam para somar e verificar quais seriam os 32 competidores que se classificariam. Eles separavam em ordem de colocação e passavam a informação para o juiz ancião. Ao analisar as notas, o juiz ancião, em voz alta, começou a chamar pelos classificados na ordem do primeiro colocado até o 32º. E o primeiro qualificado é Riet. Este jovem provou estar preparado para as competições. Todos da arena olharam perplexos com a capacidade que Riet demonstrou na primeira prova. Aeron colocou as mãos sobre a cabeça, sem acreditar que seu filho caçula foi o primeiro classificado. O juiz continuou a chamar a lista. Em segundo lugar estava Aglargon. Seu irmão mais velho Tauron ficou em 21º. Não foi uma boa colocação, mas conseguiu se classificar. O juiz terminou de chamar os 32 competidores classificados, e os restantes se retiraram da arena, tristes e cabisbaixos. Enquanto o grupo de elfos se retirava da arena, os jurados começavam a preparar a segunda prova, colocando uma mesa enorme no centro da arena. Posicionaram vários materiais diferentes para cada competidor classificar e qualificar. Após os preparativos, eles formaram uma fila na posição em que terminou cada competidor. Isso significaria que Riet iria ser o primeiro a passar pelo teste dos materiais. Este era o teste que Riet mais temia, pois, apesar de ter estudado junto com seu mestre sobre vários materiais, era difícil de prever quantos iriam aparecer que ele nunca nem havia ouvido falar, e nem havia visto nos livros estudados. Após alinhar todos os competidores, deu-se início ao segundo teste. Riet iniciou os testes analisando os vários materiais e objetos que havia em cima da grande mesa. A grande maioria ele soube identificar. O problema estava em avaliar o valor de cada objeto. E, para ser um viajante, era necessário saber o valor deles, pois somente assim um bom viajante conseguiria fazer boas trocas e barganhar por preços melhores e assim não ser enganado por malfeitores, que muitas vezes tentavam passar objetos fajutos como objetos de grande valor. Riet terminou sua análise, mas estava temendo não conseguir passar por essa etapa de testes, pois existiam muitos materiais e objetos na mesa que ele não soube ao certo o valor. Após meia hora, todos já haviam passado pela mesa e feito a análise.
Os jurados recolheram as anotações de cada competidor e analisaram. Alguns minutos se passaram e os jurados levaram a decisão dos escolhidos para o juiz ancião. O juiz olhou brevemente o resultado e começou a anunciar os vencedores. Senhoras e senhores, em primeiro lugar da segunda etapa, Aglargon. A arena foi a loucura. Todos já estavam à espera da vitória de Aglargon nesta etapa. Ele já havia vencido nas 3 competições anteriores, e a única coisa que lhe impedia de ser um viajante até então era a terceira etapa. Os aplausos foram intensivos e prolongados. Aglargon saudou os espectadores da arena, acenando com sua mão direita e reverenciando com a cabeça. Após alguns minutos, o juiz ancião continuou. Em segundo lugar, Tauron. É uma surpresa termos um competidor novato que conseguiu alcançar tal pontuação neste teste. Anunciou com alegria a conquista do irmão mais velho de Riet. Os familiares de Tauron foram à loucura, gritando seu nome diversas vezes. Tauron, com um sorriso largo no rosto, acenou para todos e, olhando para sua família, mandou um beijo com as 2 mãos. E assim prosseguiu o anúncio dos vencedores. A cada vez que o juiz anunciava o vencedor, Riet ficava mais nervoso, ao ver os nomes sendo citados e não ouvir da boca do juiz o seu próprio nome. O juiz continuou. Em 15º lugar, pode se juntar aos vencedores Eliá. Riet, já desanimado, esperava a chamada do último colocado já sem esperanças, acreditando ter sido desqualificado para tal teste. E o último colocado, completando os 16 competidores que se enfrentarão na arena em um teste muito disputado, onde as notas dos competidores ficaram bem próximas, poderá se juntar aos vencedores. Riet, o mais jovem competidor a participar e o mais jovem a conseguir passar para a terceira etapa da competição. Riet olhou espantado para cima, sem acreditar que acabara de ouvir o seu nome. Após alguns segundos, quando se deu conta do que havia passado no teste e que participaria da última etapa, saiu pulando no meio da arena. Parecia uma criança feliz, todo bobo, pulando e rodopiando, fazendo acrobacias como se estivesse se apresentando em um circo. Os aplausos ecoaram na arena. Os elfos que ali assistiam ficaram muito contentes com um jovem que conseguia mostrar ser tão experiente e ao mesmo tempo um brincalhão. Após o término da euforia de Riet, ele parou com as estripulias e acenou para o público. Ao olhar para seus familiares, observou a desaprovação de seu pai, mas ao mesmo tempo viu que sua mãe e sua irmã o aplaudiam com vigor. Percebeu que elas estavam felizes por ele ter conseguido chegar tão longe. Os participantes desclassificados se retiraram da arena. O juiz ancião se levantou, olhando a alegria dos elfos, e iniciou a apresentação da terceira etapa. Como já é de conhecimento de todos nesta vila, lhes apresento os 16 competidores classificados para o duelo dentro da arena. Irei fazer o sorteio das duplas que irão se enfrentar. Após o duelo dos 16 competidores, sobrarão apenas 8. E será feito novo sorteio para saber quem cada um irá enfrentar, e assim seguirá até a grande final. O juiz ancião solicitou que os jurados fizessem o sorteio, e assim foi feito. Nome a nome, os jurados iam convocando os competidores e formando os primeiros adversários. O primeiro nome a ser sorteado foi o de Tauron. Riet começou a rezar para não ter que enfrentar o seu irmão logo na primeira batalha, não por medo da disputa, pois Riet estava confiante para esta terceira etapa. Sabia que estava bem treinado e sabia que poderia vencer qualquer um, mas não queria causar desgosto para sua família caso tivesse que presenciar essa disputa logo de início. Mas, para o seu alívio, foi sorteado outro competidor para enfrentar o seu irmão, e o juiz seguiu com os sorteios. Assim que o nome de Riet foi pronunciado, ele levantou seu olhar para os competidores que ainda restavam para o sorteio. Ao anunciar o seu adversário, Riet o observou de cima a baixo. Era um dos competidores que havia se saído muito bem qualificado tanto no primeiro teste quanto no segundo, mas que aparentemente parecia ser um competidor fraco para a terceira etapa. Ao término do sorteio, todos se preparavam para o início das batalhas. Nos cantos da arena ficavam penduradas armas de madeira e os competidores deveriam escolher a de sua preferência para o duelo. A batalha seguiria na mesma ordem que foi feito o sorteio, e, neste caso, Riet iria ser um dos últimos a duelar,
Antes disso, iria ter de assistir o duelo dos outros participantes, inclusive o duelo de seu irmão e também o duelo de Aglargon. Quando todos os competidores estavam em suas posições, o juiz ancião deu início aos duelos. É com grande prazer que darei início à última etapa da competição. Senhores, peguem suas armas e que comece o duelo. Assim que terminou o chamado do juiz, Tauron e seu adversário Osirion correram até as armas e iniciaram o combate. Tauron escolheu sua especialidade, uma lança enorme de madeira. Osirion escolheu arco e flechas de madeira. Tauron correu com toda sua velocidade em direção ao seu adversário. Enquanto corria, Osirion disparou a primeira flecha. Tauron se esquivou ligeiramente, pois a flecha não veio em direção tão precisa, e Tauron estava se aproximando do arqueiro que disparou uma segunda flecha. Com o alvo mais próximo, a facilidade de acertar aumentava. A flecha seguia com precisão em direção à cabeça de Tauron. Tauron, em um movimento rápido, girou sua lança à sua frente, conseguindo desviar do caminho a flecha. E antes que Osirion conseguisse atirar outra flecha, Tauron, com um salto, se aproximou de seu oponente e girou sua lança em uma altura baixa, atingindo Osirion na altura dos joelhos. Osirion caiu no chão. Tauron apoiou a ponta de sua lança no pescoço de seu adversário, conquistando a vitória. Riat olhava atento e comemorou a vitória de seu irmão, mesmo sabendo que corria o risco de enfrentá-lo mais à frente, pois também estava torcendo pelo sucesso de Tauron. Tauron levantou sua cabeça, erguendo-a para o alto, comemorando sua vitória. Seguiram-se as lutas, e aos poucos estavam sendo definidos os 8 competidores que continuariam na competição. Uma luta demorada e muito vibrada foi a de Aglargon, um duelo de mais de 20 minutos com muito respeito entre Aglargon e seu oponente, porém Aglargon conseguiu uma vitória suada. Riat esperava com muita tranquilidade a sua primeira luta, e alguns minutos depois chegou a sua vez. Riat e seu oponente Miseron ficaram frente a frente, se cumprimentaram e começaram o duelo. Correram rapidamente até as armas que escolheram. Miseron escolheu uma longa espada pesada, que era somente usada com as 2 mãos. Riat esperou estrategicamente o oponente escolher sua arma para logo após escolher uma arma que lhe desse vantagem. O público em volta percebeu a atitude de Riat e ficou admirado com a estratégia usada. Riat havia sido aconselhado por seu treinador a tomar essa atitude, pois sabia que um duelo não se ganhava somente com habilidade e força. Precisava usar a inteligência para tirar vantagem sobre um oponente. Riat pegou 2 espadas mais leves. Os dois correram um contra o outro. Miseron, com uma espada mais longa e pesada, conseguiu desferir o primeiro ataque antes que Riat tivesse alcance com suas espadas menores. Riat, surpreendendo seu oponente, apenas desviou o caminho da longa espada, utilizando sua espada na mão esquerda, em um movimento rápido, fazendo com que a espada longa de Miseron tocasse o chão, e ao mesmo tempo esquivando com um movimento acrobático, deslizando seus pés pela superfície e acertando as mãos do oponente com a espada da mão direita. Ouviu-se o som da espada de madeira batendo nas mãos de Miseron, e com muita dor ele largou sua espada longa. Certamente, se aquele golpe fosse desferido com uma espada normal, Miseron teria suas mãos arrancadas, com tamanha força que Riat o golpeou. Segundos após Miseron largar sua espada e segurar suas próprias mãos com dor, Riat juntou suas 2 espadas em forma de cruz com uma tesoura, e apoiou as pontas no ombro de Miseron. Ali terminava o primeiro duelo de Riat, uma vitória fantástica com movimentos e golpes precisos, deixando todos na arena de boca aberta. A habilidade de Riat era extremamente impressionante. Os espectadores fizeram muito barulho na comemoração de um duelo espetacular que alegrava os olhos de quem o via. Riat retirou as espadas do ombro de seu oponente, virando de costas para Miseron e jogando as espadas uma para cada lado. Levantou seus braços e comemorou. Seguindo as competições, foram definidos 8 competidores vencedores, e logo os jurados fizeram um novo sorteio para definir quais competidores se enfrentariam. Aglargon foi o primeiro sorteado, e ele enfrentaria Morris, um competidor mediano durante as 2 etapas anteriores, mas um competidor que havia demonstrado muita habilidade e força na terceira etapa. Sortearam outros 2 competidores. Haviam sobrado 4, e dentre eles estavam Riat e seu irmão Tauron.
Riet continuava torcendo para não ter que enfrentar o seu irmão ainda. Logo sortearam Tauron e seu oponente, Silveria, para alívio de Riet, que ainda não teria que duelar contra o seu irmão. E, por último, Riet contra Aldebaran, que seria um oponente um pouco superior ao enfrentado anteriormente por Riet, mas ele já havia analisado bem o seu oponente em seu duelo anterior, e sabia quais seriam os pontos fracos de Aldebaran. Deu-se início às quartas de final. Os competidores já demonstravam cansaço, o sol estava começando a se pôr, e o céu estava ficando avermelhado. Tauron teve um duelo difícil contra Silveria. Ele novamente escolheu a lança, e Silveria, que já havia se mostrado competente com a espada e escudo, escolheu novamente as mesmas armas. Um longo duelo foi travado. Os dois competidores já estavam exaustos de desferir golpes e defendê-los. Silveria tomou fôlego mais uma vez e conseguiu encaixar um chute bem no meio do tórax de Tauron, que, com o golpe, deixou sua lança cair no chão, e, desequilibrado, deu 2 passos para trás antes de cair também. Silveria viu ali a oportunidade de encerrar aquela longa luta e correu em direção a Tauron, que estava caído, mas não se atentou à lança que estava no meio do caminho, e, ao pisar nela, se desequilibrou, apoiando a outra perna para tentar ficar de pé. Com um movimento errado, sua perna de apoio se torceu e Silveria caiu no chão, se contorcendo de dor. Sua perna havia saído do lugar e ele não teria mais condições de continuar a luta. Tauron logo levantou e, preocupado com seu adversário, foi socorrê-lo. Os outros competidores também entraram na arena para ajudar, retirando Silveria da arena e levando-o até os elfos curandeiros, que ficavam em uma das salas nos arredores da arena. Tauron, com isso, foi considerado o vencedor deste duelo. A competição prosseguiu, e agora era a vez de Riet. Aldebaran correu até a lateral para pegar sua arma. Riet, que já sabia que Aldebaran ia escolher arco e flecha, não perdeu tempo e correu na mesma direção do oponente. Aldebaran chegou primeiro nas armas, pegando o arco e a flecha. Virou-se para Riet e começou a preparar a primeira flecha para atirar. Riet já estava muito próximo a Aldebaran, não dando tempo para ele disparar sua flecha. Pegou Aldebaran desprevenido com sua tática. Correndo, Riet chegou a seu oponente, dando uma pirueta para a frente, e ao encostar ao chão se deixou deslizar apoiando os braços para trás, acertando uma rasteira em Aldebaran, que, por sua vez, não teve tempo de tentar se esquivar do golpe. Riet acertou uma das pernas de Aldebaran, fazendo-o cair e disparar sua flecha para cima. Riet, que estava no chão, com o golpe aplicado, fez um gato-mola habilidosamente, utilizando suas costas que estavam no chão juntamente com os braços para ficar de pé, em um único movimento. Ao ficar de pé, Riet observou seu adversário no chão começando a se levantar, mas antes de ele se erguer totalmente, Riet pegou uma das espadas de madeira que estavam ali para serem escolhidas e rapidamente correu para junto de seu oponente, apoiando sua espada para o seu rosto antes que ele terminasse de se levantar. Aldebaran, que estava ainda sentado, com um dos braços apoiado no chão, continuou ali parado, pois sabia que já havia sido derrotado. Após poucos segundos nesta posição, Riet jogou sua espada de lado e estendeu sua mão para ajudar Aldebaran a se levantar. Ao ficar em pé, Aldebaran foi junto com Riet até o centro da arena e, com sua mão, levantou o braço de Riet, em uma aceitação de sua derrota, glorificando a inteligência e rapidez de Riet em suas ações neste duelo. Os elfos ficaram todos de pé, em aplausos intermináveis, todos cada vez mais surpresos com tamanha habilidade e inteligência de Riet dentro da arena. Eles nunca haviam presenciado táticas desse tipo em uma competição, e a inovação de Riet dentro da arena certamente iria ficar para a história e iria modificar a forma na qual os competidores iniciam seus duelos. E assim terminaram as quartas de final, sobrando 4 competidores: Riet, Aglargon, Tauron e Ifrit. O juiz ancião se levantou para sortear os semifinalistas. Os 4 competidores se puseram diante do juiz, aguardando o sorteio. Ao sortear o primeiro semifinalista, o juiz disse: Aglargon, dê um passo à frente. E assim Aglargon o fez. Você enfrentará... O juiz ancião sorteou o segundo nome. Ifrit, dê um passo à frente. Assim que Ifrit se posicionou à frente, Riet e Tauron se olharam.
O momento que Hiat menos esperava chegou. Ele iria ter de enfrentar seu irmão na arena na semifinal. Enquanto olhava seu irmão, Hiat percebeu o quanto Tauron estava cansado. A sua última batalha na arena havia sido muito exaustiva, e por sorte, Tauron não havia perdido. Hiat sabia que não iria ser um duelo justo, devido à situação em que seu irmão se encontrava. Contudo, ele não poderia deixar seu sonho de lado e iria continuar dando o seu melhor na competição. Hiat olhou para sua família e via no rosto de todos a expressão de preocupação. Seu pai já não estava mais com um olhar de desaprovação, e sim com um olhar de desespero apontado para Tauron. Hiat e Tauron se retiraram da arena para que a semifinal tivesse início. Aglargon, que havia escolhido um machado e um escudo como arma, estava enfrentando Ifrit, que carregava uma espada em cada mão. Ambos estavam cansados. Entretanto, em alguns minutos de duelo, Aglargon se mostrou bem mais preparado e venceu Ifrit pelo cansaço. Este, já sem forças diante de seu adversário, que o atacava constantemente, se ajoelhou, colocando suas espadas no chão e se rendeu. Aglargon era o primeiro finalista. Os espectadores o ovacionaram, pois era ele que todos esperavam que fossem para a final, vencendo-a. Hiat e Tauron entraram na arena e se posicionaram para o início do duelo. Um não tirava os olhos do outro, e assim continuaram até o juiz dar início à batalha. Hiat começou a correr até suas armas, e, enquanto corria, olhou para trás percebendo que seu irmão Tauron estava utilizando a mesma tática que ele em seu último duelo. Tauron estava logo atrás de Hiat, correndo em sua direção com toda a força que lhe restava. Hiat estava quase chegando às armas, e seu irmão estava muito próximo a ele. Hiat já tinha consciência de que não iria dar tempo de pegar a arma e virar de frente para o irmão. Quando estava bem próximo das armas, Hiat continuou correndo. Esticou seu braço para frente, vendo com uma visão periférica o irmão iniciando um pulo com os braços abertos ao seu encontro. Hiat, apanhando uma das espadas, ao mesmo tempo, deu um pequeno salto utilizando uma acrobacia em direção à parede, colocando seu pé esquerdo na parede e em seguida deu um passo com o pé direito, um pouco mais acima, impulsionando para trás com um salto mortal, passando por cima de seu irmão que estava fora do chão, saltando para pegar Hiat. Tauron, com isso, foi de encontro à base que sustentava as armas de madeira, batendo fortemente com seu rosto e tronco nas outras espadas que estavam penduradas ali. Hiat, ao tocar no chão, se equilibrou ficando de pé. Seu irmão agora estava de costas bem na frente de Hiat, debruçado na base de madeira. Muitas espadas de madeira foram atiradas ao chão com o impacto. Hiat esperou por alguns segundos o seu irmão se virar com uma espada para ele começar o duelo. Mas isso não ocorreu, pois Tauron estava atordoado com a pancada que recebeu ao ir de encontro com as armas de madeira. Não era dessa maneira que ele queria terminar aquela luta. Porém, não restou outra escolha para Hiat, além de colocar a ponta da espada que havia conseguido apanhar bem no meio das costas de seu irmão. Todos olhavam em silêncio a vitória que Hiat conquistava. Era impressionante a velocidade com que ele terminava suas lutas, com muita habilidade e fazendo acrobacias que nenhum outro guerreiro costumava fazer. Largando a espada no chão, Hiat se aproximou de Tauron, colocando seu braço em suas costas e apoiando-o em volta de seu pescoço. Começou a carregar Tauron para fora da arena. Ele estava bem machucado e sangue escorria pela lateral de seu rosto. Hiat percebia que ele, além de exausto, agora estava ferido e atordoado. Quando estava no meio do caminho, ao retirá-lo da arena, os aplausos começaram. Hiat olhou ao redor e viu todos aqueles elfos o aplaudindo, inclusive seus familiares. Até mesmo seu pai estava de pé aplaudindo a sua conquista e sua atitude de carregar seu irmão nos ombros. Chegando à sala dos elfos curandeiros, Hiat sentou seu irmão em uma cadeira de madeira. Tauron, ao se sentar, olhou para Hiat e apoiou suas mãos em seus ombros. Estou orgulhoso de você, meu irmão. Tauron, com o sangue escorrendo em sua face e com lágrima nos olhos, respirou profundamente. Estou realmente com muito orgulho de você e de seu mestre Isaías. Ele soube treiná-lo muito bem. Parabéns, meu irmão, e que os deuses estejam ao seu lado nesta final. Hiat, olhando para Tauron, com lágrima nos olhos,
Passou-lhe a mão no rosto, limpando parte do sangue escorrido. Obrigado, Tauron. Riet ficou sem palavras para continuar. Apenas levantou-se e voltou para a arena. Todos estavam à sua espera. Aglargon estava posicionado no centro da arena para o seu último duelo, a grande final. Riet estava fisicamente melhor, menos cansado do que Aglargon, porém a luta contra o seu irmão mexeu um pouco com seu psicológico. Riet se posicionou no centro e se concentrou. Esta era a grande final. Ele havia tirado o irmão da competição, e agora, mais do que nunca, queria conquistar seu sonho e se tornar um viajante. Assim que começou a luta, tanto Riet quanto Aglargon ficaram parados, um olhando para o outro. Os dois estavam à espera para ver o que seu oponente iria fazer. Riet iniciou dando um passo para trás em direção às armas. Aglargon, vendo a ação de Riet, se virou e correu até as suas armas para escolher. Riet fez o mesmo, correndo até as armas. Aglargon, chegando primeiro, escolheu escudo e machado. Riet chegou um pouco depois e escolheu 2 espadas, sua maneira preferida de duelar. Enquanto Riet pegava as armas, Aglargon corria em sua direção. Riet virou-se para o seu oponente, e enquanto Aglargon corria, Riet caminhava. Aglargon chegou com muita velocidade e atacando com toda a vontade. Riet esquivou do seu primeiro ataque. Aglargon continuou a desferir golpes um após o outro, colocando seu escudo encostado em seu próprio peito, com seu braço esquerdo, e com movimentos contínuos atacava com sua mão direita. Riet apenas se esquivava, uma vez após a outra. Ele ia desviando dos ataques de Aglargon, e percebeu que seu oponente estava utilizando a mesma tática que usou contra Ifrit, mas ele sabia que Aglargon estava muito cansado, e decidiu continuar apenas esquivando sem atacar, na esperança de que o oponente logo se cansasse. Foi engano seu. Quanto mais tempo passava, mais Riet ia cansando, enquanto Aglargon parecia incansável e com fome de vitória. Continuava a atacar sem parar e parecia não se importar com o cansaço. Aglargon, com seus ataques constantes, fez com que Riet ficasse próximo à parede, quase encurralando. Riet não poderia continuar só esquivando, teria que mudar de atitude. Ele, então, decidiu inverter aquela situação. Mais um golpe de Aglargon estava vindo em sua direção, e, em vez de esquivar, Riet aparou o golpe com suas 2 espadas, desviando o ataque para o lado. Enquanto Aglargon voltava com seu machado para trás para desferir outro golpe, Riet iniciou os ataques. Decidiu tomar a mesma atitude de seu adversário, com um golpe atrás do outro. Com suas espadas, ia empurrando Aglargon de volta para o centro da arena, atacando de forma variada, tentando acertar a cabeça com uma espada e golpeando com a outra em direção às suas pernas. Riet foi fazendo seu oponente recuar. Com 2 armas para atacar e com muita velocidade, Riet começou a não dar mais espaço para Aglargon. A única coisa que este fazia era se defender. Mas Aglargon, com seu escudo, defendia como um gladiador. Riet, mesmo atacando com 2 espadas e com muita rapidez, não conseguia encontrar espaço para atingir o seu adversário. Após longos minutos, os dois estavam exaustos. Os golpes eram mais lentos, e Riet diminuiu a frequência dos ataques. Esperou Aglargon atacar, e este fez o mesmo. Os dois estavam andando em círculos esperando por uma ação. Ficaram se estudando, olhando o movimento das pernas, ambos tentando achar uma maneira de terminar aquela luta. E assim, Aglargon definiu o duelo. Ele desferiu um ataque com seu escudo em Riet, empurrando-o para trás, e desceu seu machado sobre Riet com um golpe forte. Riet, com suas armas, desviou o caminho do machado que bateu no chão com muita força, e, após desviar, girou seu corpo para o lado do escudo de Aglargon. Com sua espada da mão esquerda, desferiu um golpe contra sua cabeça, fazendo com que Aglargon tivesse que elevar o seu escudo para cima para defender-se. E Riet, vendo a oportunidade, golpeou com muita força com a outra espada na parte de trás do joelho esquerdo de Aglargon, fazendo-o cair com um membro no chão. Riet continuou seu ataque girando seu corpo para trás do oponente e aplicando-lhe um chute no centro de suas costas, jogando todo o peso do seu corpo no golpe. Ele fez com que seu adversário, que estava com uma perna ajoelhada, fosse por completo para o chão. Aglargon,
estava sem forças para se levantar. Riet apoiou seu pé direito nas costas de Aglargon e delicadamente encostou sua espada na parte lateral da garganta de seu oponente. Essa era a sua vitória. Seu sonho se tornou realidade. Riet estava contente com seu desempenho. Isaías o havia treinado todo esse tempo para este fim, e, a partir deste dia, a vida de Riet se tornaria completamente diferente daquilo que havia vivido até então.